Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Márcio fazendo mais um vídeo para o canal e hoje eu vou tratar dos assuntos mais atuais agora de 2025 para você que está a fim de imigrar, ficar por dentro das mudanças que estão acontecendo aqui no país. Bora? Bom pessoal, recentemente aconteceram eleições aqui em Portugal e houve uma dança das cadeiras ali entre os partidos. A Aliança Democrática se tornou o novo grupo aí que rege o país. O Chega, que é um partido de direita, se tornou a segunda força. E o Partido Socialista, que era o que governava o país aí nos últimos anos, se tornou a terceira força. Essas mudanças elas resultaram numa coisa não tão muito positiva para a gente que é imigrante. Por quê? Porque eles têm ideias aí mais rígidas e ter mais controle para quem quer imigrar ou para quem já vive, quem já é imigrante aqui em Portugal. Eu vou trazer para vocês as atualizações e eu já adianto aqui. Infelizmente, imigrar para Portugal agora em 2025 e daqui para frente vai se tornar cada vez mais difícil. Antes de continuar, já vou deixar bem claro para vocês. Imigrar como turista não existe mais. Essa ideia acabou. Se você ainda tem esse pensamento, se você vê vídeos antigos aí no YouTube de pessoas falando sobre isso, esquece, isso não existe mais, isso acabou. Isso não faz mais parte da realidade do governo português. Então, se você que está aí no Brasil, em qualquer parte do mundo, quer emigrar para Portugal, você vai ter que procurar alguma forma de vir com algum visto. Tá? Vi sem visto, vou como turista, lá eu me legalizo, esquece, isso não vai acontecer. Você pode até entrar no país, mas você vai viver à margem da lei com todas aquelas dificuldades e burocracias de quem vive legal. Basicamente, você não vai conseguir viver, você vai só sobreviver, vai se virar ali. Quer vir tentar ter uma vida, venha com algum tipo de visto, venha de uma maneira legal, beleza? Lembrando, o que eu vou falar para vocês aqui são propostas que ainda não viraram lei, ainda não saíram no diário oficial, mas são propostas que muito provavelmente vão entrar em vigor. Como eu falei lá no início, os partidos que são agora o partido que governa, a Aliança Democrática e o Chega, que é a segunda maior força no parlamento português, são grupos que têm sim esse interesse de implementar essas mudanças na lei para os imigrantes. Então, muito provavelmente, quase certo, que isso tudo vai acontecer, isso vai adiante, essas leis vão ser aplicadas. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é o que foi levantado, foi debatido no parlamento, essas ideias, e elas vão, enfim, depois para todos os trâmites até virarem realmente leis e serem aplicadas. Mas já se tem quase como certo, os especialistas já falam que é quase certo que isso vai entrar em vigor. Então, você se prepara aí, você pode assistir um vídeo ou outro, o pessoal falando, já está em vigor, não está. Ainda não está, no momento que eu estou gravando o vídeo, mas muito provavelmente vai sim acontecer. E que mudanças são essas? As principais mudanças que vão impactar diretamente a nós imigrantes são: quando você vinha para Portugal, imigrava como turista, se legalizava, vinha com algum visto, se legalizava, o período necessário para você se naturalizar português eram de 5 anos. Eles estão querendo mudar e a mudança é, para quem é da comunidade de língua portuguesa, que fala língua portuguesa, CPLP, vai para 7 anos e para quem não é de outros países, 10 anos. Então, você chegou aqui em Portugal, veio com algum tipo de visto e tudo mais, se legalizou, começou a viver, você tem que ficar 7 anos no país para então dar entrada na sua naturalização e aí vão mais alguns anos para você conseguir. Lembrando, a data vai começar a contar só a partir do momento em que você tiver o título de residência. Quando você tiver o título, quando você estiver vivendo de forma legal no país, aí começa a contar. Eu, por exemplo, eu cheguei em agosto de 2024 e só fui ter a minha documentação, se eu não me engano, em maio de 2025 agora. Então, esse período desses meses que eu fiquei aqui não contariam para uma naturalização no futuro. Eu, no meu caso, as pessoas às vezes têm essa dúvida, mas e aí, quando é que vai entrar, quando é que não vai? Isso vai valer para quem está lá para trás? O que acontece? A lei ela vai sair, vamos supor que a lei começou hoje. Mas se você der entrada, eu entrei no país há 3 anos atrás, fiquei mais os 4 anos para valer, vamos dizer assim, os 7 ou os 5, fiquei mais 2 para fazer os 5. Você não vai conseguir pela lei anterior, você vai ter que fazer para a lei nova. Então, você está a 3, viveu mais 2, fez os 5, esquece, você tem que viver mais 2, completar os 7 e aí então dar entrada. Por quê? Porque a lei ela vai contar a partir do momento que você deu entrada no processo de naturalização e não quando você entrou no país. Você entrou no país, veio com um visto, se legalizou, teve o título de residência. Viveu os 7 anos e aí deu entrada. Como você vai dar entrada depois do período dos 7 anos, então não tem jeito. Tem que ser os 7 anos e não vai valer os 5 anteriores. Então isso vai afetar diretamente a muitas pessoas, vai me afetar também, e só vai valer a pena para quem até agora, se eu não me engano, foi até o dia 19 de junho, que foi o prazo que o governo aí estipulou. Então,
teoricamente, quem deu a entrada até 19 de junho agora de 2025 vai valer os 5 anos. Então, quem deu a entrada na naturalização. Agora, quem a partir dessa data, se eu não me engano, foi 19 de junho agora de 2025, para frente, vai ter que ser 7 anos para a CPLP e 10 anos para outros países. Então, isso afeta diretamente, né, porque tem muita gente que vem para cá realmente com essa ideia de conseguir uma dupla cidadania e vai ter que ficar aí, no mínimo, mais 2 anos fora, né, o período em si de documentação, que provavelmente também não é um serviço rápido. Uma outra grande mudança também que eles estão aí querendo implementar é o visto de procura de trabalho. Essa mudança seria uma exigência que o visto de procura de trabalho se tornasse para profissionais altamente capacitados. Ainda não ficou claro o que seriam esses profissionais altamente capacitados. São pessoas que fizeram uma faculdade, têm um mestrado, uma pós, o que é? Ou é um profissional com muitos anos de experiência e tem como comprovar isso? Então não ficou muito claro. Qual vai ser a exigência desses profissionais altamente qualificados? Mas a ideia é tentar dar uma enxugada e cortar um pouco as pessoas que não tenham, vamos dizer assim, muitas formações acadêmicas e técnicas a virem para cá. Isso aí vai afetar muita gente. Me afetaria, por exemplo, se eu viesse, afinal de contas eu não tenho um ensino superior, eu tenho no Brasil ensino médio, cursos, enfim, eu tenho mais de 10 anos de experiência na minha profissão, mas não tenho nada que comprove diretamente isso. Então, se eu quisesse, por exemplo, emigrar, e dependendo de qual seria a exigência, os procuros de trabalho já não serviria para mim. Então, muita gente que quer emigrar também, então se isso entrar em vigor, vai se tornar cada vez mais complicado para vir, por exemplo, com visto de procura de trabalho. Como eu sempre falo aqui, existem outros vistos, visto de estudante, nômade digital, para quem vem empreender, mas até onde eu sei, até a data de hoje, o visto de procura de trabalho ainda é o meio mais simples e barato para quem quer emigrar. Se isso realmente acontecer, com certeza vai ser mais um entrave aí que vai dificultar a imigração aqui para Portugal. Uma outra mudança também, aí para quem tem filhos, quem vinha para Portugal e tinha filhos aqui, você precisava anteriormente apenas que o filho, né, nascesse aqui e você vivesse por 1 ano no país. E aí você já conseguia dar ali a entrada na documentação. Atualmente eles querem mudar, eles querem que, para que o filho se torne português, os pais precisam viver no país legalmente durante 3 anos. Então os pais têm que viver legalmente 3 anos para a criança então ganhar a nacionalidade. Além do mais, essa nacionalização ela não é automática. Os pais precisam manifestar um interesse, isso vai levar um tempo aí de análise para que o filho possa se tornar também português. Com o suposto aumento da violência no país, que muitas vezes é atribuído aos imigrantes, o governo propôs também uma medida para quem cometa crimes, né? Crimes violentos e tudo mais, de perder a nacionalidade. Então, não seria de forma automática, o governo foi questionado se isso seria possível ou não. O que eles disseram é que a pessoa que cometeu um delito grave, que fosse nacionalizado, né, que fosse cidadão português, naturalizado, que passaria também de um processo, o juiz determinaria ou não se ele perderia a nacionalidade ou não também para tentar, vamos dizer assim, intimidar, vamos dizer assim, quem, sei lá, possa cometer crimes aí de perder a nacionalidade. Uma mudança também em relação ao reagrupamento familiar é que eles querem que as pessoas, né, os adultos, venham já com visto do país, né, do seu país de origem e não tentar se regularizar aqui. Então a ideia é que, para se fazer o reagrupamento familiar, a nova proposta é que a pessoa que veio, né, que tem a família, que veio para cá com visto, viva legalmente durante 2 anos no país, para então poder fazer o reagrupamento familiar. Para quem tem filhos, enfim, para quem tem família, viver 2 anos aí longe, né, da família, dali do círculo, né, mais fechado da família, é algo quase que impensável. Então, é uma medida muito dura, muitas pessoas criticaram, mas é o que eles querem implementar. Então, a pessoa teria que vir, né, sozinha, vamos dizer assim, viver 2 anos legalmente e aí, então, dar início ao processo de reagrupamento familiar, que também é um processo, como quase todos os outros, lento e demorado. E por último, aí, não menos importante, a intenção também do governo de criar uma polícia especializada em imigração, uma polícia que fiscalizaria as fronteiras, fiscalizaria os imigrantes aí que vivem de forma ilegal e trataria disso. Seria uma polícia especializada que, enfim, fiscalizaria todo o país aí em busca de pessoas vivendo de forma ilegal aqui no país. E qual é a intenção do governo com essas mudanças? A ideia do governo é tentar restringir mais, tentar diminuir aí a fresta da porta para as pessoas que querem entrar no país. O que se diz e o que se conversa aqui, o que eu já conversei com alguns portugueses, é que eles não são contra a imigração, eles são contra a imigração desenfreada, de pessoas que entram de qualquer maneira, depois vão se legalizando, vão dando um jeito de viver. Eles não querem isso, eles querem pessoas que querem trabalhar, que querem construir famílias aqui, que querem criar laços e raízes no país. E pessoas que venham realmente com essa intenção. O anseio, a preocupação geral do país, pelo menos é o que me parece,
é uma preocupação de que realmente acontecia tudo de forma muito desenfreada, descontrolada. E agora o governo está tentando ali, vamos dizer assim, apertar o cinto, fechar mais ali o acesso, não fechar totalmente, afinal de contas o país realmente precisa de mão de obra, precisa de pessoas vivendo aqui, mas a ideia deles é que sejam pessoas mais qualificadas, mais capacitadas, enfim. Havia muita reclamação aí de pessoas que vinham migrar, não havia uma fiscalização, pessoas que cometeram crime nos seus países de origem e vieram para cá fugido e conseguiram se regularizar. Então existe essa preocupação do governo e a ideia deles é essa. De um lado, pode ser positivo a ideia de realmente tentar restringir, evitar que pessoas mal intencionadas venham para o país, mas isso afeta diretamente também pessoas que vêm com boa intenção. Algumas regras aí, por exemplo, para minha esposa, iria atrapalhar completamente, né? Se a gente quisesse migrar hoje com visto de procura de trabalho, por exemplo, que é o que eu sempre falo, que é o que eu vi. Então, assim, se eu puder te passar uma dica se você tem realmente o desejo de migrar, sonha com a imigração, faça o quanto antes. Eu não vou dizer para você atropelar as coisas, mas dá uma acelerada aí no teu planejamento, porque infelizmente talvez vai ser necessário para você conseguir fazer a tua imigração antes de que essas leis venham realmente entrar em vigor. Se entrarem, vai realmente dificultar, vai atrapalhar muitas coisas. Bom, pessoal, é isso. O cenário atual de 2025 das leis do país são essas. Muito provavelmente vão sim entrar em vigor e vão dificultar mais a vida de quem quer emigrar aqui para o país. Como eu digo, eu estou feliz aqui, a minha experiência está sendo muito boa, mas não é fácil. Aqui não é um oásis, aqui não é maravilhoso. A gente diariamente se defronta aí com dificuldades, com algumas barreiras, mas eu estou passando pelo processo e faço um vídeo aqui tentando contar as minhas experiências desse processo. Trago aqui as atualizações para que vocês aí que acompanham o canal também fiquem por dentro do que está mudando e sempre recomendo. Pesquisem bastante, tentem se inteirar, tentem ficar atentos a tudo que está acontecendo, a todas as mudanças que estão ocorrendo, para não chegar aqui e ter algum tipo de surpresa ou passar aí pelo teu envio de documentação e já bater na trave antes mesmo de chegar no país. Então, pessoal, agradeço a vocês aí pela atenção. Se gostaram, compartilhem, deem um like e se inscrevam no canal. Grande abraço, valeu, fui!